É uma noite escura e tempestuosa quando um pequeno avião particular decola em direção a um destino desconhecido. A bordo estão 5 pessoas, um piloto experiente, um casal de recém-casados, um senhor idoso e uma comissária de bordo. À medida que o avião adentra as nuvens negras, uma atmosfera pesada e opressiva se instala na cabine. De repente, estranhos ruídos ecoam pelo avião, assustando os passageiros. O piloto tenta manter a calma e continuar o voo, mas algo parece estar errado. Luzes piscam intermitentemente, sombras se movem pelos corredores vazios e o ar gélido torna-se quase palpável. O casal de recém-casados começa a ouvir vozes sussurrantes em seus ouvidos, sussurros que os incitam a agir de maneira estranha e perturbadora. O senhor idoso afirma ver vultos sombrios pelos cantos da aeronave, enquanto a comissária de bordo percebe que objetos se movem sozinhos e portas se abrem e fecham sem explicação. O clima de terror se intensifica à medida que os passageiros percebem que não estão sozinhos no avião. Uma presença maligna parece ter se apossado da aeronave, manipulando suas mentes e seus medos mais profundos. O piloto luta para manter o controle da situação, mas fica claro que algo sobrenatural está em jogo. À medida que o avião voa mais fundo na noite tempestuosa, a tripulação e os passageiros são confrontados com visões horripilantes e acontecimentos inexplicáveis. Sombras sinistras dançam pelos corredores, vozes fantasmagóricas ecoam pelas cabines e a sensação de que a morte espreita em cada canto se torna insuportável. O piloto tenta retornar ao aeroporto de origem, mas descobre que todas as suas comunicações foram cortadas e que o avião está sob um controle sobrenatural. O casal de recém-casados torna-se cada vez mais agressivo e irracional, o senhor idoso entra em um estado de pânico incontrolável e a comissária de bordo é atacada por uma força invisível. Enquanto a situação se desenrola de forma caótica e aterrorizante, o avião parece perder altitude rapidamente, mergulhando em direção a um destino desconhecido e aterrador. O piloto luta desesperadamente para recuperar o controle, enquanto os passageiros enfrentam o terror de uma presença sobrenatural que não tem piedade nem compaixão. No momento em que o avião se prepara para colidir com o solo, uma última visão assombrosa é revelada aos passageiros: o vulto de uma figura encapuzada, de olhos brilhantes e sorriso sinistro, pairando no ar diante deles. E então, em um instante derradeiro de terror absoluto, o avião desaparece nas sombras da noite, levando consigo todos os seus ocupantes para um destino além da compreensão humana. O mistério do avião assombrado nunca foi solucionado. Alguns dizem que ele ainda voa pelos céus, uma sinistra lembrança de que nem tudo que decola retorna em segurança. E, para aqueles que tiveram o infortúnio de cruzar seu caminho, o terror do voo maldito permanece vivo, assombrando suas mentes para sempre. Com o choque iminente do avião contra o solo, um silêncio momentâneo paira sobre a aeronave, enquanto todos os ocupantes se agarram a qualquer coisa que possa lhes dar um pouco de segurança em meio ao terror que os consome. Então, em um instante de agonia absoluta, o avião desaparece nas trevas, como se tivesse sido engolido por uma força sobrenatural. O impacto nunca ocorre, e os passageiros se veem envoltos em absoluta escuridão, com a sensação de estarem flutuando em um vazio interminável. À medida que seus olhos se acostumam à escuridão, os passageiros percebem que não estão mais dentro do avião, mas sim em algum tipo de dimensão distorcida, onde a realidade e a fantasia se misturam de forma perturbadora. O ambiente ao redor é um reflexo distorcido do avião em que estavam, com corredores sinistros, luzes tremeluzentes e uma atmosfera carregada de medo e mistério. Eles se veem perseguidos por sombras grotescas e vultos fantasmagóricos que parecem querer lhes fazer mal. A figura encapuzada, vista antes do suposto impacto, revela-se como uma entidade maligna que governa esse reino sombrio, alimentando-se do medo e da angústia de seus prisioneiros. Enquanto tentam desesperadamente encontrar uma saída, os passageiros descobrem que estão presos em um loop temporal, condenados a reviver repetidamente os momentos finais do voo condenado. Cada vez que o avião desaparece na escuridão, eles são lançados de volta ao início desse ciclo tortuoso, condenados a reviver o terror sem fim que os assombra. O piloto, o casal de recém-casados, o senhor idoso e a comissária de bordo lutam juntos para desvendar o mistério por trás desse lugar sinistro e encontrar uma maneira de escapar de sua prisão eterna.
Eles descobrem pistas sombrias sobre a história macabra do avião, os segredos guardados pela tripulação anterior e a ligação obscura que une todos eles nesse pesadelo interminável. À medida que o tempo distorcido se desdobra diante deles, a verdade terrível é revelada. O avião está aprisionado em um limbo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, condenado a vagar eternamente como um veículo de tormento para aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho. Desesperados, os passageiros enfrentam escolhas impossíveis e enfrentam seus piores medos enquanto tentam encontrar uma maneira de quebrar o ciclo sinistro que os aprisiona. Entre traições, revelações chocantes e confrontos com o desconhecido, eles descobrem a verdade obscura por trás do avião assombrado e a terrível punição que aguarda aqueles que desafiam suas leis sobrenaturais. No clímax aterrorizante, os passageiros lançam-se em um último ato de coragem e sacrifício para romper os grilhões invisíveis que os mantêm presos nesse pesadelo interminável. Com poderes antigos despertando e forças sombrias convergindo ao redor deles, eles lutam pela redenção e libertação de suas almas, desafiando o destino cruel imposto pelo avião assombrado. E então, em um momento de pura transcendência, a realidade distorcida se desfaz e as trevas se dissipam lentamente, revelando a luz ofuscante da liberdade final. Os passageiros emergem do pesadelo, exaustos, mas finalmente livres da prisão sobrenatural que os detinha. O avião assombrado desaparece no nada, dissolvendo-se como uma memória indesejada, mas deixando uma marca indelével nas almas daqueles que ousaram desafiar seu poder maligno. E assim, o conto assustador do voo maldito chega ao seu desfecho, deixando para trás um legado de terror e redenção para aqueles que tiveram a coragem de enfrentar seus segredos mais profundos. A entidade maligna que assombra o avião é conhecida como o espectro do voo 787. Diz a lenda que há muitos anos, um voo comercial de longa distância estava programado para decolar. Os passageiros embarcaram, a tripulação fez os preparativos habituais e o avião começou a se mover pela pista de decolagem. No entanto, antes que o avião pudesse decolar, uma tempestade repentina surgiu, causando fortes turbulências. O avião foi atingido por um raio e uma explosão ocorreu, fazendo com que todos a bordo perdessem a vida. Desde então, o espírito do voo 787 assombra o avião e qualquer um que ouse embarcar nele. Dizem que o espírito do voo 787 tem o poder de causar mau funcionamento nos sistemas do avião, criar ilusões assustadoras para os passageiros e tripulação, e até mesmo fazer com que o avião desapareça misteriosamente por breves períodos de tempo. A presença do espírito é sentida principalmente durante voos noturnos, quando a escuridão e o silêncio envolvem a aeronave. Tripulantes relataram ter visto sombras se movendo pelos corredores vazios, ouvido vozes sussurrantes nos fones de ouvido e testemunhado aparições fantasmagóricas nos espelhos dos banheiros. Passageiros alegam ter sido tocados por mãos geladas e terem experimentado uma sensação de sufocamento inexplicável enquanto estavam a bordo. Alguns acreditam que o espírito está preso ao avião, incapaz de encontrar descanso até que sua morte trágica seja vingada ou até que o mistério em torno do acidente seja resolvido. Outros pensam que o espírito do voo 787 se alimenta do medo e da energia negativa dos que cruzam seu caminho, buscando aterrorizar aqueles que entram em sua casa voadora. Apesar das tentativas de exorcizar o avião e afastar o espírito, relatos continuam a surgir de experiências perturbadoras envolvendo o voo 787. A lenda se espalhou pelas comunidades de aviação e entre os mais supersticiosos, gerando receio e fascínio sobre esse avião assombrado. Por isso, hoje em dia, o voo 787 é evitado por muitos, gerando cancelamentos de última hora e mudanças de itinerários para evitar qualquer encontro com o espírito do voo 787. Aqueles que têm a coragem de embarcar no avião assombrado enfrentam uma viagem repleta de suspense, medo e a incerteza do que pode surgir nas sombras durante o voo. Assim, a história do espírito do voo 787 continua a ecoar nos corredores dos aeroportos e nas mentes dos que se aventuram a considerar voar nesse avião amaldiçoado, onde o sobrenatural e o real se misturam em uma experiência arrepiante e inesquecível. A única certeza é que aqueles que sobrevivem a essa experiência carregarão consigo as marcas do encontro com o desconhecido, se tornando parte da sinistra lenda que envolve o avião assombrado pelo espírito do voo 787.